E o espírito quer o quê? O espírito quer outra. Irmãos, a nossa carne não é o nosso corpo físico. É uma natureza carnal, demoníaca, diabólica, que tem dentro de todos os seres viventes. A Bíblia fala que nós herdamos de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, uma natureza pecaminosa, uma natureza a qual ela nos leva agora a se prostituir, a viver uma vida impura, uma vida na lascívia, na idolatria, na feitiçaria. Uma natureza agora nos leva a criar inimizade uns com os outros, a porfiar, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias, irmãos, e muitas outras coisas, e as quais Paulo declara que quem vive sobre esses desejos, que quem agora deixa se levar por esses desejos, ele ou ela ou eles não entrarão no reino de Deus. Irmãos, nós estamos aonde? É uma batalha está travada. Estamos travando uma batalha, a qual nós já começamos lutando contra nós mesmos, contra os nossos próprios desejos. Irmão, a maior luta que enfrentamos, presta atenção, a maior luta que eu e você enfrenta é essa luta interior, é uma luta dentro de nós, é uma luta a qual eu e você agora nos deparamos todos os dias. O salmista escreveu que agora ele é como uma ovelha, e que nós também somos como uma ovelha, levadas ao matadouro, e somos entregues à morte todos os dias. Veja, a nossa carne, o desejo que há dentro de nós, ele quer se prostituir, ele quer nos levar a viver uma vida promíscua, uma vida agora sem um compromisso, uma vida de prostituição, uma vida impura, uma vida de sensualidade. E vai mais além. Se darmos ouvidos para a nossa natureza falha, caída, pecadora, ela vai nos levar para a idolatria. O que é a idolatria? A idolatria agora é colocar tudo no lugar de Deus, porque Deus tem que ocupar o primeiro lugar onde? Em nossas vidas. O primeiro lugar de nossas vidas é de quem? É de Deus. É dando uma confirmação que quando o pastor ali, o pastor Alisson falava de duas irmãs, Marta e Maria, uma delas, o coração dela, o primeiro lugar era do Senhor Jesus, mas a outra, o coração dela priorizava as coisas desse mundo, ela agradava a sua carne e não conseguiu ali ter lugar para o Senhor. Irmãos, a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Idolatria é obras da carne. Nós não podemos alimentar nossa carne colocando o que for no lugar de Deus, porque as obras da carne são manifestas. A nossa carne vai manifestar suas obras, os desejos da nossa carne vai manifestar. Tem dia que a carne vai gritar, ela vai querer coisas que desagradam a Deus, mas a princípio agrada o nosso eu. Mas Cristo tem que estar habitando dentro do nosso eu, porque as obras da carne, elas agora vai nos impedir de entrar onde? No reino de Deus. Porque os que estão na carne não podem agradar a quem? Irmãos, quem vive na carne não pode agradar a Deus. Quem vive na carne não consegue ser feliz. É melhor viver no Espírito do que viver na carne, meus irmãos. Amém. Irmãos, Paulo está nos chamando para uma reflexão que um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, agora, uma pequena escolha faz a diferença. Faz a diferença.
Será que nós vamos alimentar a nossa carne? Será que nós vamos dar agora vazão? Olha só, invejas. Você sabia que todos nós temos dentro de nós sentimentos de inveja? Porque são obras da carne. Só que tem que uns não dá vazão. Não, peraí, se o rapaz comprou e lutou, conquistou e comprou, né, ali o carro dele, poxa, não, glória a Deus, que bom, né? Mas eu também vou, né, vou lutar e comprar o meu. Amém, lutou igual, amém. Poxa, se ele passou naquele curso, naquele concurso ele formou, amém. Mas eu também vou esforçar e vou, né? Amém, que bom que ele venha ser feliz, realizado. Então, mas irmãos, a nossa carne, ela quer nos fazer ter inveja. Mas muitas das vezes, por andarmos em espírito, nós não, sabe? Nós não damos vazão a isso, porque Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. Olha só, o sentimento carnal dentro do ser humano é tão fraco que leva ele ao quê? Leva ele a bebedices. O que é bebedices? Né? Olha só, como vem o Natal, as pessoas já estão preparando para o quê? Para satisfazer a vontade da carne através das bebedices, né? Nós não estamos aqui julgando, criticando ninguém. Estamos falando da diferença do homem e a mulher espiritual e o homem e a mulher o quê? Carnal. Olha Marta e Maria, né? Pastor? Marta era o quê? Marta era, né? E a outra era a diferença. Jesus diz assim, ó, Malaquias 3,18, e outra vez vereis a diferença. Há uma diferença do homem e a mulher espiritual e do homem e a mulher carnal. Mas irmãos, tem como alguém conhecer a Deus e mesmo assim continuar sendo carnal? Se tem. Paulo, quando escreve para a igreja de Coríntios, Paulo escreve para os irmãos que estavam vivendo uma vida na carne. Os irmãos estavam vivendo uma vida na carne. A igreja de Coríntios, os irmãos eram carnais, estavam tendo processos, irmãos processando irmãos. Tem isso no dia de hoje? Ah, tem. A igreja de Coríntios, os irmãos estavam vivendo amaciados, os irmãos estavam ali vivendo agora com indiferenças um com os outros, gerando guerras, atritos. Mas, irmãos, o que cabe a nós é entendermos qual é o nível da nossa carnalidade, porque a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Irmãos, e as obras da carne vai impedir os tais que as cometem de entrar no reino de Deus. A palavra de Deus diz que se confessarmos e deixarmos, Deus nos perdoa e nos purifica. Mas confessarmos e deixarmos o quê? Irmãos, tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. Porque agora, quem vive, irmão, satisfazendo os desejos da sua carne, ele não vai herdar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma herança que Deus deixou, mas é uma herança espiritual. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, carne e sangue não pode herdar. Então, irmãos, nós temos que alimentar o nosso espírito. Nós temos que alimentar o nosso espírito. Romanos 8 diz que, olha só, enquanto em Gálatas 5, agora 16, vem falar desse embate, dessa guerra da carne contra o espírito. Agora, enquanto Gálatas 5, 21 vem falar que os que vivem satisfazendo os desejos da carne não vão herdar o reino de Deus, vem falar de condenação. Romanos 8 já fala: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Enquanto de um lado Paulo, ele enfatiza a condenação eterna por atitudes de pessoas que vivem contrário à palavra de Deus, Paulo
mesmo tempo escreve para Roma, para a igreja de Roma, dizendo que agora aqueles que vivem no Espírito, já não há mais condenação para os que andam em Espírito. Irmãos, então eu entendo nessa noite que a decisão de sermos salvos ou de sermos condenados está diante das nossas atitudes com Deus. Deus não tem prazer de agora lançar nenhuma alma no inferno. O prazer de Deus em Isaías 55 é que nenhuma alma se perca, mas que venha ao arrependimento, porque Deus é rico em perdoar. Então eu vejo que Deus nessa noite nos dá uma escolha, ou de sermos salvos, ou de sermos condenados. Basta agora escolhermos um padrão de vida que agrada a Deus. Mas qual é esse padrão? Uma vida espiritual. Mesmo estando num corpo carnal, um corpo falho, é possível? Sim, é possível. É possível agora estar aos pés de Jesus, mas somente vivendo uma vida espiritual. Porque os que estão na carne, os que vivem na carne, não podem agradar a Deus. Você vê que a carne, ela gosta de ira. A carne ira. Irmão, se nós estamos irando, é porque estamos vivendo na carne. Não estamos ainda no nível de espírito que Deus quer. Porque você vê que aqui em Gálatas 5:25 fala assim, ó: se vivemos no espírito, olha só, presta atenção, se vivemos no espírito, nós estamos aqui, estamos em espírito nesse momento. Aleluia. Então, olha só, se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Então Paulo não está chamando simplesmente para ouvir a mensagem de Deus e dali a pouco esquecer. Não, Paulo está chamando para ouvir, trazer para dentro do coração e praticar. Porque se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Nós temos que andar em Espírito, meus irmãos. Temos que viver em Espírito, igreja. Porque Jesus, sabemos que é uma igreja espiritual. Jesus não vai vir buscar pessoas carnais. Porque o reino de Deus não entra a carne e sangue, mas sim a alma. A alma. E o corpo físico volta ao pó, porque do pó viemos, do pó retornaremos. O espírito volta para Deus, mas a alma, se ela viveu nessa terra em espírito, ela vai descansar eternamente. Mas se vivemos na carne, não nos resta outra sentença a não ser a condenação eterna. O prazer de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que venha ao arrependimento para alcançar a salvação dada por Cristo Jesus. Irmãos, é impossível viver uma vida em espírito se não aceitarmos Jesus como nosso único Senhor e Salvador pessoal da nossa alma. O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida em espírito. Então nessa noite, irmãos, renova a sua aliança com Deus. Nessa noite, renova os seus votos. Nessa noite, analisa a sua vida. Vê o que precisa tirar, o que precisa colocar, onde está faltando. Vê como está o seu nível de fé. Vê como você tem alimentado o seu espírito. Se você tem alimentado mais a sua carne, ou se você tem alimentado mais o seu espírito. Uma coisa eu te digo, que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque eles agora andam em espírito. Eles vivem em espírito. Então nós devemos viver em espírito, irmãos. Nós devemos andar em espírito e não cumprir os desejos da nossa carne, porque a nossa carne está lutando para fazer aquilo que desagrada a Deus, mas o nosso espírito tem que estar consciente dentro de nós que a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, e aqui eu termino. De quem nós fizermos
agora, de quem nós agora fizermos servos, a esse nós vamos obedecer. Se nós obedecermos a carne, nós vamos ser servos da carne. Se obedecermos a Deus, nós vamos ser servos de Deus. Nós não cumprireis os desejos da carne, porque os que tais assim cometem não vão herdar o reino de Deus. Amém? A vontade de Deus é que nós vivemos em espírito. Se vivemos em espírito, que andamos também em espírito. Vamos andar mais em espírito, porque só assim nós vamos estar caminhando por reino